Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Que alegria ter vocês aqui em mais um Conversa de Classe. E hoje o nosso convite é um bate-papo em que vamos mergulhar em temas que são essenciais para o presente e para o futuro. Biologia, ciências e, claro, formação docente. E para guiar a gente nessa conversa tão rica, eu tenho um convidado que, além de ele ser uma pessoa muito especial, ele foi altamente recomendado e tem uma trajetória aí muito inspiradora e conhecimento muito vasto. Quem está com a gente hoje é o Sebastião Júnior e, gente, ele atua com formação de professores desde 1999. Tem experiência em muitos sistemas de ensino, escolas particulares e públicas, e ele já levou o conhecimento dele aí para todo canto do Brasil. E eu combinei aqui com ele que a gente vai começar começando, então eu vou mandar para ele aqui a primeira pergunta. Sebastião, sua trajetória profissional ela é muito interessante, com um longo período aí em sistemas de ensino e com várias transições aí para escolas particulares e públicas, além de você atuar como freelancer. Pensando nessa diversidade de ambientes, como que você percebe as principais lacunas na formação continuada de professores de biologia e ciências, considerando as demandas específicas de cada contexto? Professor Sebastião, com muita honra, com uma alegria imensa, seja bem-vindo aqui no Conversa de Classe. Olá, Mayra. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar com você, né? Desde o momento que a gente viajou junto e nós nos encontramos, o pessoal já comentava, olha, o canal da Mayra é bem legal e tal, né? E foi com muito prazer e com uma certa surpresa que eu recebi o convite, aceitei de coração, né? Muito contente mesmo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E veja, a minha trajetória realmente é meio longa, né? Fazem mais de 20 anos que eu trabalho com formação docente, como professor de sala de aula, que eu estava atuando até o ano passado também, então nunca deixei de estar em sala de aula, porque é algo que me renova, é algo que eu gosto, é algo que me nutre, né, como educador, e nessas nuances todas, oportunidades mil, né, nós nos encontramos em Belém do Pará, né, então assim, eu já tive a oportunidade de estar em todas as capitais brasileiras, em vários municípios do Brasil, sem ser as capitais, pelo interior. Tive a oportunidade de ver realidades diferentes, em momentos diferentes. Então, é um cabedal de informações que a gente vai carregando, né? E que faz com que a gente hoje esteja aqui e para falar com você acerca, né, desse tema fantástico que é a formação docente, que é a biologia, que é a educação, que eu tanto amo. Então, assim, eu acho que existem algumas lacunas assim, na ideia da formação dos professores de ciência e biologia. Eu participei de um curso de biologia, né, onde eu me formei aqui na Federal do Paraná, onde a gente teve muita ênfase e era uma discussão muito latente entre os acadêmicos, entre nós, alunos, que a grande maioria deles queria sempre estar ligado com a ideia da pesquisa, né, da tecnologia, da genética, da botânica, e lógico, ideias maravilhosas, é o que nutre o nosso conhecimento, né, é a vida acadêmica, e pouquíssimos desses meus amigos diziam para a gente, olha, quero ser um professor, quero ser um educador, né? Eu já entrei nessa porque eu venho de família de professores, minha mãe se aposentou na rede pública, enfim, né? A gente tem todo um histórico aí. E eu já entrei tranquilo nessa área, mas quando a gente entra na escola e percebe que muita coisa a academia não nos fornece, né? A academia não nos fornece a ideia de como trabalhar com alunos
diferenciados, né? E isso, olha, a gente está falando isso desde 1900 e lá vai pedreira, então não é uma coisa nova. Hoje é um tema latente, é um tema que bate, né? É um tema pulsante, a ideia dos meninos neurodivergentes, dos meninos inclusivos, e a gente tem sim que prestar uma atenção muito grande nisso, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que, sim, existe uma lacuna de formação muito grande para nós. Nós temos uma preocupação muito grande com a ideia da formação em termos dos conteúdos, os conteúdos da biologia, os conteúdos das ciências, e é um universo gigante de informações, né? E a preocupação, enquanto professor, é dar conta de passar em um ano o que a gente aprende em 4. Quer dizer, é uma loucura, é um universo que a gente não daria conta nem se tivesse 2 anos no mesmo ano, sabe? Então, a gente tem essa preocupação e pouco a gente presta atenção nas questões didático-pedagógicas. Então, nessa coisa de como lidar com esses meninos, essa coisa de como perceber, como esse trato só vem com o tempo. E, lógico, se tivesse uma ideia da gente fazer uns cursos voltados para isso especificamente, facilitaria o nosso trabalho gigantescamente, né? O difícil é perceber isso, né? Porque quando a gente entra em sala de aula, a gente acha que a gente é capaz de tudo, né? E, na verdade, a gente percebe que algumas falhazinhas acontecem, a gente não dá conta de tudo, né? E é esse. O universo da educação é gigante, é muito grande, é muito amplo, e muitas linhas para a gente prestar atenção, né? Muitas nuances que a gente não dá conta, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente teria que pensar nesse processo de formação em lidar com alguma coisa muito mais prática, né? Muito mais palpável. O aluno de hoje é completamente diferente do aluno de 5, 7, 10 anos atrás, né? É um novo mundo, é um novo contingente. E, Sebastião, eu queria já começar te parabenizando, né, por você falar de forma tão clara, tão objetiva, né, e com um chão de sala de aula muito embutido na sua fala. Eu sempre conto para quem vem aqui no programa que o nosso público é de docentes, mas também tem muito graduando que assiste a gente, que ainda vai ocupar esses espaços. Então, é muito importante, né, poder ouvir de você, uma pessoa que tem uma experiência muito sólida, e isso dá um alento, né, no coração e uma acalmada também, né, de que a gente pode ir caminhando aí conforme a música vai tocando também, né. Mas eu queria te perguntar uma coisa bem específica, Pois né. não. A gente está num mundo que a velocidade das descobertas, especialmente na biologia, né, elas acontecem a todo momento, né? Como que os cursos de formação docente podem se manter atualizados para preparar tanto professores e professoras para abordarem temas que são temas emergentes, como, por exemplo, bioética, as novas fronteiras da genética, e como que essa abordagem pode ser relevante e instigante para os alunos e alunas? Pois é. Então, aí é que vem a ideia que a gente comentou agora, né? Mesmo quem trabalha com a formação docente tem que estar o tempo inteiro buscando essas informações, não só pela internet, nem só pelos meios de comunicação normais, mas a gente tem que ler, tem que voltar para as leituras, tem que estar correndo atrás, tem que voltar para a academia, sabe? Trocar ideias com o pessoal da academia é fantástico, o tempo todo, sempre. Participar de congressos, participar de simpósios, sempre que possível, né? Às vezes a nossa agenda não nos permite, às vezes a agenda, às vezes até questão humanitária mesmo, não dá para se deslocar de repente daqui para ir para Belo Horizonte, ficar uma semana participando de um congresso, né? Às vezes não dá, né? A gente tem que ter isso claro. Então, assim, sim, os desafios são enormes. Vivenciar esse ritmo de desenvolvimento é uma coisa que preocupa, mas, ao mesmo tempo, a gente vê assim,
Você se preocupa com biotecnologia, com bioética, né, com toda essa questão da aplicabilidade ou não da genética, essa coisa toda, né? A gente fala hoje em alterações climáticas significativas, né? Mudanças climáticas globais, e você fala, cara, isso está aqui dentro, isso a gente está vivenciando hoje, né? Eu digo assim, para nós aqui em Curitiba, explicar para o menino que, por exemplo, lá na época da pandemia, nós tivemos aqui em Curitiba um período muito complicado. Além da pandemia, nós tivemos racionamento de água. E foi bravo, foi triste, assim, de passar 3, 4 dias sem reposição de água, sabe, para vários bairros, e foi complicadíssimo. E aí você explicar que nesse mesmo período estava acontecendo as piores queimadas da Amazônia, você dizia, bom, como é que você vai ligar a queimada da Amazônia com o racionamento de água em Curitiba? Né? Aí você vem pela ideia dos rios voadores, né, da umidade que vem, passa pela Cordilheira dos Andes, desvia e vai fazer com que essa umidade chegue em Curitiba, no Pantanal, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Explicar isso para o menino aqui é fantástico, que hoje com satélite você consegue mostrar isso. Mas antes ele tinha que confiar no que você falava, com desenho, rabisco no quadro e a tua fala, sabe? E hoje é um tanto mais tranquilo a gente levar isso. Mas, ao mesmo tempo, nos preocupa, porque nesse processo de formação, às vezes em ciências, em biologia, a gente dá risada. Eu, quando às vezes vou dar curso, eu vou para um mercado na cidade comprar material para dar curso. Então, eu compro um repolho roxo, eu compro sal, detergente, morango, socador de alho, sabe? Essas coisas para levar para curso, para vinagre. E aí você diz assim, você vai dar curso de gastronomia ou de ciências, né? E aí a gente vai mostrar umas coisas que são, para nós, tão simples. E para alguns professores mais no interior, eles têm uma dificuldade de entender como é que aquilo vai encaixar no conteúdo. Aí você diz, cara, não é só uma questão de conteúdo, é uma questão de vivência, né? de ciência, de elaboração de hipóteses, de teorias, né? de ciência em si. E muitas vezes nem o papel verdadeiro da ciência está colocado para esses professores. Então, poder levar para eles, né, que às vezes tem uma formação mais menos favorecida, se é que a gente pode dizer assim, né, muito curso IAD, não desmerecendo nenhum deles, mas não é a mesma coisa de você ter uma aula prática ao vivo e uma prática online. É diferente, né? E quando eles veem, percebem, pegam, é fantástico ver o brilho nos olhos, é fantástico ver aquele, putz, eu vou fazer com o meu aluno. Que legal, já ganhei meu dia, né? Mas são nuances assim desse Brasil continental gigante, onde uns têm acesso a tanta tecnologia com tanta facilidade e outros, às vezes, até umas coisas mais básicas ainda não têm. Então, é necessário, sim, eu acho importantíssimo o papel da formação, porque daí nós podemos nos deslocar até esses locais com menos favorecimento em termos de acesso à tecnologia, para que nós possamos desenvolver com eles de maneira mais simples, de maneira mais palpável, uma vez que nós já sabemos onde é que a gente errou, onde é que não errou, o que nós temos que fazer, o que eu posso indicar com facilidade, sabe? E mostrar que, às vezes, até coisas simples eu consigo mostrar para o menino como que a ciência atua, como que a ciência vê essas ações. É fantástico, eu acho. E é importante, muito importante. A docência, a formação docência, pode levar esses conhecimentos, essas nuances que estão faltando para completar a formação desses professores. E o resultado é fantástico, é imediato e fantástico.
Sebastião, quando você fala, né, da formação, você está falando aí de praticamente 20 anos Ah, sim. seus dedicados à formação docente. Eu imagino que você deve ter acompanhado muitas mudanças nas metodologias, tanto de ensino quanto nas formas de ver a aprendizagem, né? Eu gostaria de saber, na sua visão, quais são as abordagens mais eficazes para despertar nos alunos o senso crítico e a curiosidade científica e aí, até fugindo um pouco aí do ensino muito conteudista, né, e como que a formação de professores você acha que pode potencializar, essas metodologias mais eficazes? Ah, sim. Bom, hoje, né, dentro da ideia do nosso, que a gente já comentou, do nosso país continental, eu percebo, assim, que tem uma tentativas, né, dos ministérios, né, dos governos que entram, que saem, de unificar, de globalizar o nosso ensino. Ok, ok, eu não acho disso nada errado, né? Porque precisamos. Um menino que sai, por exemplo, como está acontecendo bastante, lá de, lá de Manaus, e de repente vem para cá, para Curitiba, por exemplo, ele tem que ter um mínimo de acompanhamento, né? Do que ele fez, do que ele não fez, para poder acompanhar, dar sequência nisso tudo. Eu acho muito importante isso. Nós tivemos algumas tentativas muito interessantes com os PCNs, agora com as BNCC, mas penso que também o professor que está lidando com isso, que está em sala de aula, olha, falando de prática própria, né, de conhecimento de causa, assim, de eu ter me sentido assim. Eu não dei muita ideia para os PCN, eu dizia, não, a gente que está em sala de aula, a gente dá conta, tem que fazer o que tem que fazer. Até a gente cair na real de que precisa adequar aquilo que as leis determinam, né? Então, quando você começa a ler sem nenhum preconceito, você percebe que, putz, a vida é bacana, é fantástico, a ideia é legal, dá para tentar, vamos lá. E isso quem me trouxe essa ideia foi um formador, que veio dar curso na escola, né, no Propositivo, na época onde eu trabalhava, me mostrou, falou, eu falei, cara, que legal, não tinha visto por esse lado. Então, esse clique que eu senti é o que eu tento levar quando a gente tenta levar novos modelos, novas plataformas, novos sistemas, né? E aí a gente percebe assim o papel que as editoras estão tendo por esse Brasil afora, um papel fantástico, né? Estão trazendo linhas novas, falando em recomposição de aprendizagem, falando hoje muito na ideia dos descritores, né? Dos distratores, das competências, habilidades, que, olha, eu quero ser otimista, mas eu acho que 80% dos professores que a gente fala não conhece, não sabe do que a gente está falando. E isso rege a nossa educação, né? Então, eu acho que o formador que sai, que vai, né, que encara esse desafio de estar com os colegas, com os seus, né, e, e traz essas possibilidades, ajudam um professor a ver de uma forma diferenciada. E, dentro de ciências, eu ainda acredito que, pela primeira vez, eu estou vendo algumas coisas ligadas, assim, à ideia de educação científica, alfabetização científica, que é a ideia de você trazer, já nos anos iniciais, a proposta para o menino do que é a ciência, o que a ciência é feita, como que ela foi construída, e, apenas para a minha área, né, dentro de biologia e ciências, entender a metodologia científica, entender o método, é primordial para você entender o que a ciência fala, né? Que a ciência não está atirando nada aos leões, ela está trazendo o conhecimento que foi fundamentado em experimentos, fundamentado em conceitos, em discussão acadêmica, para poder ser apresentado, né? Então, eu acho assim, nós temos que pensar, sim, numa aprendizagem de ciências muito mais significativa, muito mais voltada para essa questão científica, como havia aí algumas linhas dentro da ciência, como o CTS, né? Ciência, Tecnologia e Sociedade,
que eu acho que era uma linha espetacular de trabalho para a gente pensar a ciência, a tecnologia, como isso implementa dentro do contexto social, dentro do contexto ambiental, que hoje em dia é a tônica do momento, e nós temos que prestar muita atenção nisso. Então, eu acho que os caminhos seriam esses, sabe? Desde já trabalhar a educação científica, a alfabetização científica, trabalharmos essa ideia da construção desses conhecimentos e mostrar para o aluno, que eu acho que é o que é mais difícil, mostrar para ele que a chuva que está caindo aqui fora agora é o ciclo da água se realizando, cara, sabe? Em vez de eu virar a cadeira para o quadro e falar para ele com um desenho muito xoxo, eu vou mostrar para ele na prática, ao vivo, sabe? É interpretar esses fenômenos é o que traz a ciência para dentro da sala de aula, né? Eu acho que é mais Que ou menos por lindo. aí. Que lindo, Sebastião, lindo mesmo, viu? Uma resposta muito rica, né? E aproveitando esse gancho, né, e considerando aí a experiência que você tem pelo Brasil todo, quais que você acha que são os desafios e também as oportunidades que estão mais latentes aí para levar uma educação científica de qualidade para esse Brasil que é continental, né? E como que a formação de professores pode ser um pilar para a gente diminuir as desigualdades educacionais, principalmente nessa área da biologia, das ciências? Olha, pergunta fantástica. A gente estava conversando com alguns colegas aí, esses meus amigos que eu falei para você, que hoje nós integramos um grupo que dentro da nossa empresa, né, que se chama Então Faz. Então, assim, nós estávamos discutindo esses dias e a gente estava comentando assim, em poucos momentos de gestões governamentais, a gente viu tanta cobrança acontecendo em cima dos recursos que devem realmente chegar para a educação. Então, a gente está vendo que os governos estão investindo porque os tribunais de justiça estão cobrando dos municípios, dos estados, da federação, que apliquem aquilo que a Constituição prevê. Então, eu acho que, cara, não tem outro jeito, nós temos que investir sim, e investir de maneira honesta na educação, né? Quando a gente pensa nisso, a gente vê os desdobramentos. Então, por exemplo, existe então uma preocupação com os municípios, com os estados, de contratarem materiais, contratarem empresas que façam construção de novas escolas, de novas salas, de implementação de laboratórios, né, de implementação de bibliotecas, de laboratório de informática, fazendo tudo isso chegar em lugares que a gente gostaria de ver acontecendo realmente, né? Eu presenciei isso em alguns estados, assim, com muita ênfase. Eu acompanhei o estado do Maranhão, espetacular o que foi feito de escolas sendo levantadas do zero, e escolas com uma estrutura magnífica, sabe? Com recursos que vêm da federação. Então, eu vejo assim, não tem outro meio da gente fugir disso que não seja investindo. A implementação de tudo isso faz com que as editoras tragam formadores de qualidade para produzir, para divulgar o seu material. Essas formações, embora elas tenham, sim, um cunho, né, de voltado para a ideia do produto que está se divulgando, mas, ao mesmo tempo, traz oportunidades de aprendizado, muito significativo para esses professores. E todo formador é um professor, né? É um professor que conhece um determinado produto, né? Que está lá se colocando à disposição, que é uma oportunidade fantástica de você chegar, propor o teu material, propor o teu produto, mas também trazer um pouco daquilo que você carrega e repartir com eles, sabe? É fantástico. E quando a gente percebe que, às vezes, um experimento, uma prática, uma fala, um exercício diferenciado, às vezes é suficiente para dar aquele clique, para aquele professor despertar para um jeito diferente de ver a educação, né? E pensar que a gente tem que investir também no processo de formação, né?
esses professores que estão saindo da graduação cada vez menos, e isso é preocupante, né? A nossa área de educação, infelizmente, ainda não é uma das áreas valorizadas nessa nossa sociedade. E, infelizmente, consequentemente, baixa remuneração, e isso é altamente desestimulante, né, para a sequência do que se faz necessário, porque ainda temos muitas gerações para formar e muitas gerações para seguir adiante, né? E eu não vejo outro caminho, senão esse caminho do investimento, esse caminho da coisa que eu estou vendo que está saindo. Que bom que estão investindo, que bom que está aparecendo, né? Eu confesso que fico contente com isso. E que bom conhecer pessoas como você, Sebastião, que acreditam, né, na formação e que acreditam, né, que a educação é uma rede aí, né? Eu queria te agradecer pela sua generosidade, pela sua fala Imagina. tranquila, a sua fala objetiva, que com certeza vai ser um ganho para o programa. E quero perguntar se você quer deixar uma mensagem de finalização para quem está assistindo a gente. Olha, em primeiro lugar, né, eu quero agradecer essa oportunidade fantástica de bater um papo com uma pessoa que também tem tanta experiência, né, tem tanta corrida pelo Brasil afora como você. Agradecer esse convite, essa oportunidade, e dizer, cara, olha, o Brasil tem solução, sim. Né, eu acredito na educação, eu acredito no potencial dos meninos que estão aí, e é por eles que a gente tem que investir, é por eles que a gente tem que seguir, pensando que são eles que vão formar aí uma sociedade diferente, uma sociedade melhor do que a nossa, com certeza, com certeza. Mas precisa, né? Precisamos investir e precisamos seguir, né? Os formadores têm um campo maravilhoso aí de trabalho, mas é um campo também, ao mesmo tempo, complicado, porque você tem que trabalhar, você tem que estudar, tem que cuidar de você, tem que cuidar dos outros, né? Tem que se preparar para dar conta de tudo isso e aproveitar as oportunidades, né, que estão aí aparecendo, né? Obrigado, Mayra, Perfeito. obrigado pela tarde bacana aí de um bate-papo bem legal acerca da educação, acerca de biologia, acerca de coisas que a gente tanto gosta. E que a gente possa se encontrar já, pessoalmente, né? Vamos Sim. seguir essas viagens loucas aí, nossa. Tá bom? Eu que te agradeço, Sebastião. E pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Até mais. Obrigado, Mayra.